Olá, meu nome é Bernardo Ferreira Ribeiro e essa deve ser a 10ª vez que eu tô tentando gravar isso, mas vamos lá. É, bom, professor, a gente tem esse método main, que é o ponto de partida onde tudo começa. A gente cria um vetor com os números 3, 6, 8, 1, 4, 9. Aí a gente chama o método selection passando o vetor como argumento. Esse método é responsável por implementar o algoritmo de ordenação selection sort, que é o seguinte: a gente inicializa com uma variável n com o comprimento do vetor. Daí a gente tem um looping externo que vai de 0 até n menos 1, representado na posição do elemento atual no vetor. Dentro desse elemento a gente inicializa uma variável menor index com o valor do elemento atual i. Aí tem um looping interno que percorre os elementos restantes do vetor a partir do próximo índice i mais 1. Dentro desse loop a gente verifica se o elemento atual do vetor j é menor do que o elemento que a gente já encontrou até agora, vetor menos index. Se a condição for verdadeira, a gente atualiza os valores de menor índice para indicar que encontramos o elemento menor. Depois que o loop interno termina, a gente faz uma troca do elemento vetor i e o vetor menos index, usando uma variável temporária temp. Aí o loop externo continua para o próximo elemento e a gente repete o processo até que todo o vetor esteja ordenado. Depois que o looping externo termina, a gente tem o vetor totalmente ordenado em ordem crescente. Por fim, no método main, a gente usa um looping para imprimir os elementos do vetor ordenado. Agora o bubble sort, tá aqui o código, pode ver. E aí, professor, agora tem a classe bubble sort, que é outra abordagem de ordenação, saca? Depois o método main, que é o ponto de partida desse algoritmo, a gente cria um vetor chamado vetor, com os números 3, 6, 8, 1, 4, 9. Aí a gente chama o método bubble sort, passando o vetor e o tamanho do vetor como argumento. Esse método implementa o algoritmo de ordenação bubble sort de uma forma recursiva. A gente tem um parâmetro n que controla o tamanho do vetor a ser ordenado em cada chamada percursiva. Se o valor de n for igual a 1, a gente interrompe a recursão, porque o vetor já está totalmente ordenado. Caso contrário, a gente tem um looping que percorre o vetor. Em cada interação a gente verifica se o elemento atual do vetor i é maior do que o próximo elemento do vetor i mais 1. Se essa condição for verdadeira, a gente faz a troca do elemento usando uma variável temporária temp. Depois que o looping interno termina, a gente chama novamente o método bubble sort de forma recursiva, passando o vetor de n menos 1. Isso significa que a cada chamada recursiva a gente ignora o último elemento do vetor, porque ele já está na posição correta. Depois que todas as chamadas recursivas terminam, o vetor está totalmente ordenado em ordem crescente. Por fim, no método main, a gente usa um looping para imprimir os elementos do vetor ordenado. Então, professor, é basicamente isso. Eu acho que eu falei certo. E é isso.